A seguir, Pastor Claudionor de Andrade em O papel da escola dominical na formação de pessoas relevantes para a sociedade. Claudionor de Andrade é teólogo, escritor e comentarista das revistas Lições Bíblicas da CPAD. Com mais de 30 anos dedicados à Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ele atua como consultor teológico da editora, onde tem mais de 20 títulos publicados. Em 2015, Pastor Claudionor está lançando a obra As Novas Fronteiras da Ética Cristã. Com uma eloquência característica, ele é um incentivador da erudição. Agora, no 8º Congresso Nacional de Escola Dominical. Prezados irmãos, para compreendermos a escola dominical, é necessário que compreendamos também a sua fundação e conheçamos de igual modo a sua história. Mas para conhecermos a história da escola dominical, é necessário que tenhamos um conhecimento da história da Inglaterra e também da sociologia em que a escola dominical, ou nesse contexto em que a escola dominical foi fundada. Nós estamos no século XVIII. A Inglaterra, pouco a pouco, torna-se uma nação forte, pujante, rica, poderosa, suplanta a França e outros países do continente europeu. A Inglaterra, com a sua armada, com os seus navios poderosos, vai se tornando, pouco a pouco, senhora dos mares. Conquista mais territórios, mais riquezas e torna-se temida em todo o mundo. Os seus domínios praticamente não têm fim. Vamos encontrar territórios ingleses nas Américas, na África, no Oriente e na Oceania. Que país poderoso! E as suas conquistas políticas também são consideráveis. Em 1688, eis que se dá em solo inglês a Revolução chamada de Gloriosa. E politicamente, senhores, a Inglaterra vai avançando, tornando-se cada vez mais poderosa. Levemos em conta também que no ano de 1707, há o chamado Ato de União, através do qual a Escócia, juntamente com a Inglaterra, País de Gales e Irlanda, tornam-se no chamado Reino Unido. A partir deste momento, não há nenhum país no mundo tão poderoso quanto a Inglaterra. Para compreendermos devidamente a escola dominical, precisamos compreender a chamada Revolução Industrial. A partir deste século, observemos que a sociedade inglesa vai deixando de ser campesina, as pessoas migram para as grandes cidades, entre as quais Londres, Gloucester e outras, e enfronham-se na chamada Revolução Industrial. O artesão praticamente desaparece. O homem do campo vai desaparecendo. Enquanto isto, as grandes cidades começam a fervilhar. Muita gente, muita população e também muitas crianças pelas ruas.
Destacamos em tudo isso que as crianças começam a trabalhar febrilmente nas indústrias, nas fábricas. E alguns meninos, às vezes de 13, 14 ou 15 anos, já ficam até 12 horas trabalhando. Não estudam, não permanecem em casa, não têm o carinho da mãe, nem a proteção do pai. São obrigados a trabalhar. E após o trabalho, alguns não voltam para casa, permanecem pelas ruas, pelos becos, em uma situação bastante lastimável. E com isso, cresce nas grandes cidades, como Londres e Gloucester, a delinquência juvenil. Mas como cuidar dessas crianças? Como levá-las novamente ao bom caminho? O que poderá fazer o governo? Neste tempo reinava Jorge III, que estava mais preocupado com o destino das colônias inglesas do que com as crianças de seu país. E elas são muitas. Se pudéssemos viajar no tempo, e se pudéssemos adentrar hoje Gloucester, veríamos que em todas as suas ruas, as crianças não eram poucas, muitas. As crianças não eram raras, muitas. E todas elas careciam de cuidado, de educação, de saúde, de segurança, de um horizonte, de cuidados espirituais. Estamos agora em Gloucester por volta de 1780. Como educar essas crianças? Educadores, filósofos, oradores, políticos, homens eloquentes não faltam à Inglaterra. Todavia, o que a Inglaterra precisa neste momento é de alguém que tome conta das crianças. Poderíamos citar neste momento alguns grandes economistas ingleses, como Adam Smith, David Ricardo, filósofos como John Locke, mas todos eles estavam mais preocupados com a Inglaterra, com a sua grandeza, do que com a recuperação infanto-juvenil. Foi ainda no século XVIII que o filósofo francês Voltaire resolveu visitar a Inglaterra. E ele anda de um lado para o outro, pelas ruas de Londres, por suas vielas, e que situação difícil. Ele volta para Paris completamente decepcionado, porque o que ele assiste, o que ele vê, o que ele presencia no país mais poderoso do mundo é vergonhoso. Bêbados, delinquentes, prostitutas, ladrões, pessoas completamente desintegradas. E neste momento ele questiona a fé dos ingleses, o seu evangelismo, os seus cuidados espirituais, a sua reforma protestante do século XVI. Por que a Inglaterra, um país evangélico, chegar àquela situação? Por que, senhores? Que situação mais difícil? Havia, portanto, duas carências na Inglaterra nesta época. A primeira, não havia ainda a política pública da educação universal.
E as igrejas evangélicas apresentavam uma outra lacuna, a educação cristã. Havia seminários para formar grandes clérigos, pastores, homens sábios, eloquentes, eruditos, poderosos no púlpito, mas não havia ainda uma instituição voltada para as crianças de Londres e Gloucester, por exemplo. Havia essas duas lacunas. E se hoje percorrermos as cidades de nosso país, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Porto Alegre, talvez encontremos a mesma situação. Crianças abandonadas, crianças entregues ao cracker. Recentemente, no Rio de Janeiro, a polícia apreendeu um menino de 8 e uma menina de 6 anos roubando uma senhora. Crianças ainda, tenras ainda. 2 crianças frágeis, um menino de 8 e uma menina de 6 anos, praticamente a idade dos meus netos. Ao ouvir essa notícia, senhores, eu fiquei bastante apreensivo, porque naquelas crianças eu não poderia deixar de ver os meus netinhos. Que tristeza! Então é chegado o momento de pedirmos ao Senhor que reavive a educação cristã nas Assembleias de Deus e nas igrejas evangélicas de uma forma geral. 2 lacunas, senhores. No entanto, Deus estava prestes a levantar um homem para resolver este problema e preencher ambas as lacunas. E o Senhor levanta o jornalista inglês, crente anglicano, Robert Raikes, nascido em 1736 e morto em 1811. Ele era da cidade de Gloucester. Mas alguém poderá perguntar-me: em Gloucester não havia igrejas, congregações, seminários, catedrais, casas de oração, crentes, pastores, clérigos, ministérios? Gloucester precisava de santuários? Não, senhores. Por certo, quem já assistiu ao filme Harry Potter deparou-se com uma catedral muito bonita. E ela está exatamente em Gloucester. Havia inclusive um ditado na Inglaterra. Quando alguém tinha dúvida acerca de alguma coisa, de algum problema, dizia: tão certo como Deus está em Gloucester, porque as igrejas eram muitas, mas as orações poucas. As catedrais eram muitas, mas as intercessões poucas. Os santuários muitos, mas as lágrimas quase nada. Os pastores fervilhavam, os clérigos também. No entanto, faltava àquela cidade a responsabilidade da oração e uma visão toda especial que se voltasse àquelas crianças. O governo não estava interessado na educação pública. E a igreja, por seu turno, não estava preocupada com a educação cristã relevante, poderosa, bíblica, social, responsável e que se volte às crianças abandonadas. Mas Robert Raikes, sim. E esse jornalista, ao sair às ruas, ao presenciar aquelas crianças, chora com elas, sofre com elas, padece com elas, derrama com elas muitas lágrimas e resolve redimi-las.
É por isso que Robert Raikes pode ser considerado um dos maiores educadores de todos os tempos, porque, em primeiro lugar, ele levou o governo inglês a instituir a política pública da educação secular, universal. E, em segundo lugar, levaria a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo a responsabilizar-se pelas crianças abandonadas. Robert Raikes arrebanha aquelas crianças. Mas como instruí-las? Como dar-lhes as primeiras aulas? Como ministrar-lhes as primeiras lições? E ele resolve escolher um dia na semana para cuidar de todas aquelas crianças. Exatamente o domingo, o dia do Senhor. E certo dia, ao chegar em sua igreja, com aqueles meninos e meninas esfarrapados, cheirando mal, com um aspecto nada delicado, nada agradável, foi duramente questionado. E alguém dizia: como pode o senhor Robert Raikes introduzir na casa do Senhor essas crianças com esse aspecto, com o rosto sujo? Como pode ele quebrantar o dia do Senhor? Ele, porém, inspirado pelo Espírito Santo, começa a fazer o seu trabalho e o faz com grandeza, a exercer o seu ministério e o faz com coragem, a arrebanhar aquelas crianças, e nisso imitava o Cristo, a adentrar com elas aquela bonita igreja, e ele o fazia com ousadia, porque para a Inglaterra não havia outra esperança senão educar as crianças, porque caso contrário, a próxima geração de ingleses não seria nada relevante. Observemos, senhores, o nosso país. Se não educarmos devidamente as nossas crianças, o que será da próxima geração de políticos, de homens públicos, de governadores e presidentes, de prefeitos, de legisladores? O que será do nosso país? Ou, por outro lado, o que será da nossa igreja se não prepararmos devidamente a próxima geração de pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos, a próxima geração de homens e mulheres de Deus? Robert Raikes desenvolveu todo aquele projeto de educação. Nós, professores e superintendentes da escola dominical, também contamos com um projeto educacional para educar, para alfabetizar não somente as crianças, mas também os adultos. Eu tenho aqui em minhas mãos este projeto moderno, bonito, que já foi utilizado em toda a América Latina, no Brasil e também na África. Tenho aqui essa cartilha intitulada Ler é Viver, a alfabetização de jovens e adultos. E aqui, aprende-se a ler através da palavra de Deus, através de versículos bíblicos. O jovem, o adulto e até a criança aprenderá a ler aprendendo a palavra de Deus. É um projeto pioneiro que nós estamos implantando em diversas regiões do nosso país e com resultados espetaculares. Esse projeto foi elaborado pela educadora Leia Teixeira do Nascimento.
Voltemos um pouquinho a Robert Raikes. Vejam como funcionava a sua escola dominical. Hoje temos, quando muito, 1h30 ou 2h30 de escola dominical. Eu vou ler aqui como Robert Raikes fazia funcionar a sua escola dominical. Prestem atenção. As crianças chegavam depois das 10 horas da manhã e ficavam até o meio-dia. Elas então iam para casa e retornavam às 13 horas e depois de ler uma lição, eram conduzidas para a igreja. Depois da igreja, tinham que se ocupar com a repetição do catecismo até após as 17 horas. E só então eram dispensadas com uma ordem de voltar para casa sem fazer qualquer barulho pelas ruas. É o segredo da Inglaterra: educação e escola dominical. E foi exatamente aí que nasceu a escola bíblica dominical. A nossa querida escola dominical, que até o dia de hoje vem frutificando em todo o Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África e na Ásia. A escola dominical, portanto, surgiu para preencher duas lacunas. A primeira, a da política pública de educação secular universal. E a segunda, a educação cristã relevante em todas as igrejas. Foi por essa época ainda, senhores, que surgiu um grande evangelista na Inglaterra chamado John Wesley. E ele, ao tomar conhecimento da escola dominical de Raikes, ficou emocionado. Apoiou o projeto de imediato, porque ele sabia que sem a escola dominical, a igreja perece, não avança. A igreja perece, não alcança os seus objetivos. A igreja perece, jamais fará missões. Mas hoje, tristemente, em algumas igrejas, observamos que a escola bíblica dominical vai desaparecendo. A escola dominical é substituída por um culto de louvor, às vezes por uma festa, às vezes por um evento até secular, e assim estamos deixando de formar pessoas relevantes para a sociedade. E observem que é obrigação da igreja não somente formar bons crentes, mas, de igual modo, formar pessoas relevantes para a sociedade. Vejamos agora a formação de bebês relevantes. Quando falamos em alunos na escola dominical, pensamos em adolescentes, nos jovens, nos adultos, nos anciãos, e deixamos de lado, às vezes, as criancinhas de colo, os bebês. Mas no reino de Deus, os bebês são de igual modo relevantes. Vejam os senhores aqui o caso de João Batista. Se abrirmos as nossas Bíblias em Lucas capítulo 1 e versículo 66, leremos: quando aquele menino nasceu, quando foi dado à luz, houve um verdadeiro burburinho em toda a Judéia. E todos perguntavam: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Um menino, não sabia ainda falar, mas causava discursos, arengas intermináveis. Não sabia ainda discernir entre a sua mão direita e a esquerda,
mas já comovia toda a Judéia. Uma criança realmente relevante. E nós precisamos investir mais na vida dos nossos bebês, no berçário. Sabem por quê? Porque o mundo, e com o mundo Satanás, há muito investimento nas crianças. Recentemente na Suécia, foi aventada a possibilidade de não se registrar mais o menino como menino e a menina como menina. Quando essas crianças, pois, virem ao mundo, serão registradas de forma neutra, porque dizem alguns liberais que a criança só poderá optar pelo seu sexo a partir dos 8 anos. Aí então, o menino verificará se quer realmente ser menino e de igual modo a menina. Um ser humano neutro, sem gênero, sem sexo. E vamos deixar que a opção dessa criança fique por conta dela própria. E a igreja sueca? E os pastores suecos? E os pentecostais suecos? Nada fizeram, porque infelizmente estão perdendo a cada dia a sua relevância. Senhores, e se não tomarmos cuidado, a mesma situação será vivida em nosso país, porque as esquerdas liberais querem descaracterizar o cristianismo em nosso país. Querem tirar de todas as repartições públicas as cruzes, as Bíblias e as tábuas com os 10 mandamentos. Querem educar as nossas crianças, os nossos filhos. Só que as nossas autoridades não sabem como tirar da rua os menores abandonados, viciados em crack e entregues à delinquência. Mas os nossos bebês podem contar com esse projeto aqui. Nesse trimestre, as nossas crianças aprendem que Deus criou o homem e a mulher e que o bebê é fruto desse amor e que o bebê é fruto desse Deus maravilhoso. Aqui está, berçário, porque as nossas crianças tornam-se relevantes desde o berçário, para que jamais se desviem do caminho em que deve andar. A formação de crianças relevantes. Samuel, uma criança relevante. Samuel foi levado desde a sua mais tenra infância ao templo, à casa de Deus, e ali ficou aprendendo. E aprendeu, inclusive a ouvir a voz do Todo-Poderoso. E a sua mãe Ana, cuidadosa, muito prestimosa, fazia-lhe todos os anos uma túnica sacerdotal para que ele aprendesse a servir ao Senhor. A criança pode e deve ser relevante. E Samuel foi. E pôde encerrar a sua carreira com este testemunho: nenhuma de suas palavras jamais caiu por terra. E quando nós observamos que podemos fazer o mesmo na escola bíblica dominical, por intermédio dessa revista, a revista maternal, nós nos enternecemos. Uma simples revista, um simples manual, que pode tirar uma criança do inferno e torná-la relevante não somente para a igreja, mas também para a sociedade. E neste trimestre, as crianças estão aprendendo
Vamos conhecer as histórias da Bíblia? Vamos conhecer as histórias da Bíblia? Há muitos jogos eletrônicos, há muitos apresentadores de programas voltados para as crianças, mas a igreja tem apenas 1 hora ou 1h30 por semana para tornar essas crianças relevantes. Por esse motivo, não podemos perder 1 minuto sequer em nossa missão. Eu conheço um homem que foi criado na escola bíblica dominical. Criança ainda, era levado e lá aprendia a palavra de Deus. E esse homem, hoje, é conhecido pelo grande investimento que presta à obra de Deus e à educação cristã. E ele certamente poderia ser chamado Sunday School Man, o nosso irmão Ronaldo Rodrigues de Souza. Atualmente, é o homem que mais promove a escola dominical em todo o Brasil. E como o Senhor o tem abençoado. A sua visão desde 1994 até hoje é fazer com que a escola dominical se reavive. E já estamos presenciando este reavivamento aqui, neste momento. Irmãos, se quisermos que as nossas crianças tornem-se relevantes, precisamos fazer uma só coisa: levar as crianças, trazê-las à escola dominical. Recentemente, em nossa igreja no Recreio, nós presenciamos uma situação bastante difícil. Fomos procurados por uma senhora, mulher crente, piedosa, temente a Deus, e ela apresentou-nos o livro paradidático que o seu filhinho de apenas 6 anos estava estudando. Um livro ruinzinho, mal escrito, mas lá estava. E não pensem os senhores que esse livro foi vendido a preços módicos, não. Um livrinho daquele foi vendido a R$130. E ele trazia esta mensagem: esta era a família do passado. Papai, mamãe igual a filhos. Mas esta, diz o livro, é a família moderna. Papai mais papai igual a filhos, ou mamãe mais mamãe igual a filhos. Ou seja, aquele livro estava defendendo o casamento de pessoas do mesmo sexo e estava desvirtuando a cabecinha das nossas crianças. E precisamos nos levantar contra esta situação. Por quê, irmãos? O maior pecado que se pode cometer é não nos levantarmos contra a situação que está ocorrendo em nosso país. É uma situação lastimável. E o governo que aí está procura desconstruir a ética, a moral cristã, a teologia cristã. O governo que está aí procura desconstruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo para lançar as nossas crianças em seu projeto revolucionário e deturpado. Mas isso não vamos permitir, porque somos a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A formação de adolescentes relevantes. Eu estava dizendo, irmãos, acerca do livro que aquele menininho João Pedro foi obrigado a estudar, a ler, R$130. No entanto, nós temos aqui um manual, a revista que as nossas crianças usam,
e utilizam-se. Aqui está, jardim da infância. É utilizada na escola bíblica dominical. E nós precisamos, acima de todas as coisas, tornar as nossas crianças relevantes para que possam transformar não somente a igreja, mas a sociedade. Todos conhecemos a história de José do Egito. Que história bonita. Aquele adolescente sonhador, poderoso, obediente aos pais, era realmente relevante em todas as instâncias de sua vida. Na casa de seu pai, era bem tratado, porque tratava bem os seus pais. Era odiado pelos seus irmãos, porque ele tinha um sonho e os seus irmãos não. José, um jovem relevante. E ele foi poderosamente usado por Deus para que preservasse com vida não somente a Israel, mas também todo o mundo, inclusive o Egito, a superpotência da época. E nós também conhecemos alguns adolescentes criados na casa de Deus e que se tornaram homens poderosos. Recentemente eu ouvi uma história bastante interessante. Aos 13 anos, ele recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele foi levado à fé por seu irmão mais velho. E lá na cidade de Natal, resolveu entregar-se totalmente ao Senhor. E com zelo passou a frequentar a escola dominical. E esse homem chegou a dizer-me recentemente: aquilo que eu sou, aquilo que eu represento, aquilo que eu hoje faço e já fiz, sou produto da escola dominical. E foi este homem que Deus começou a usar para revolucionar a história, não somente da escola dominical em nosso país, como também da educação cristã. E eu creio que ele se encontra em nosso meio. Pastor Antônio Gilberto, se estiver, por favor, ponha-se de pé. O pastor Antônio Gilberto. Muito bem. Pastor Antônio Gilberto. Vejam os senhores, tudo porque começou a frequentar a escola dominical desde cedo, adolescente ainda, e o Senhor usou para fazer o que hoje presenciamos aqui. Se quisermos que os nossos adolescentes sejam realmente relevantes, precisamos trazê-los, fazê-los frequentar a escola dominical. É claro que às vezes precisamos forçar alguma situação. Faça-o, Pai, porque é a nossa responsabilidade conduzir os nossos alunos, os nossos filhos, nos caminhos de Deus. E aí está o pastor Antônio Gilberto, grande educador, teólogo, um homem respeitado nacional e internacionalmente. Tudo porque houve uma escola dominical em sua vida e ele está aqui nesta manhã para provar-nos a relevância da escola dominical. Por outro lado, nós presenciamos algumas coisas tristes e lamentáveis. Não faz muito tempo, levantou-se um deputado holandês com este projeto de lei. Queria ele, buscava ele, descriminalizar este fato. Queria tornar legal
o relacionamento sexual entre um adulto e um adolescente a partir dos 12 anos de idade. E este elemento, senhores, na Holanda, é considerado um legislador, um homem público, um homem inteligente, na Holanda, mas aqui ele ainda é considerado um pedófilo, um corruptor de menores, e tem de permanecer assim. Na Holanda não, que ele seja considerado um homem sábio, mas em nosso país que seja considerado um pedófilo, digno de estar atrás das grades. Mas não se enganem, há alguns libertários tentando fazer com que os nossos adolescentes se corrompam, porque esses libertários já estão corrompidos na mente, no espírito e no corpo, e isso não vamos permitir. Por isso, eu fico muito triste quando vejo as nossas igrejas construírem faculdades, construírem universidades, mas não ligarem muita importância às escolas primárias e secundárias. Eu sei que há igrejas que estão fazendo trabalhos notáveis nessa área, mas são exceções, porque a grande maioria das igrejas ainda não se dedica à construção de escolas primárias e escolas secundárias para os nossos alunos, e precisamos fazer isso. Precisamos de escolas confessionais para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para que recebam uma boa doutrina, senhores. Precisamos disso. E é hora de nós, pastores, acordarmos para essa grande responsabilidade nossa. É hora de acordarmos para essa grande responsabilidade. Para onde vão as nossas crianças quando pretendemos dar-lhes uma educação de qualidade com moral e ética? Procuramos as igrejas católicas e adventistas, sendo que nós, a maior denominação evangélica do Brasil, ainda não temos tais projetos, mas é chegado o momento de termos escolas para todos os níveis e não universidades. Queremos universidades. É bom termos escolas superiores, mas precisamos de escolaridade básica para salvarmos as nossas crianças dessa educação apodrecida que as esquerdas querem impingir-nos em nosso país. Na Holanda, querem destruir os adolescentes. Em nosso país também. Mas vejam o que os nossos alunos estão estudando este trimestre. Eles estão estudando que a Bíblia é a bússola da vida. Eles estão estudando que Deus é o nosso Pai. Eles estudam também que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, é aquele que nos salvou. Enquanto os adolescentes aí se perdem, os nossos estão se tornando relevantes para a igreja e para a sociedade. Aqui está uma simples revista que pode salvar o seu adolescente do inferno. Aqui está. A formação de jovens relevantes. Alguém disse certa vez que em algumas instituições de ensino, em algumas faculdades, para se fazer uma redação que obtenha boas notas, é só usar 3 palavras, é só usar 3 frases. Che Guevara foi um homem bom, Marx, o grande intelectual de todos os séculos, e Lenin, o pai de todos. Fazendo assim, você não terá qualquer problema para entrar numa faculdade
devidamente aparelhada pelas esquerdas e por aqueles que detestam o cristianismo. Mas Daniel era um jovem relevante, poderoso nas Escrituras, muito poderoso. Em Babilônia, ele era tão relevante que propôs em seu coração não se contaminar com o vinho do rei, nem com a sua comida. Ele estava disposto a morrer pela fé, que uma vez por todas fora dada aos santos, e assim devem ser os nossos jovens. E os jovens, irmãos, nesse trimestre, estão estudando o nosso Cremos. E a lição, inclusive, foi comentada pelo irmão Alexandre Coelho. Os jovens estão estudando o quê? Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na possibilidade de termos uma vida santa, reta e íntegra diante de Deus e das sociedades. Precisamos de jovens santos. Agora, se não educarmos os nossos jovens, para onde eles irão? Eu li recentemente que 50% dos jovens evangélicos, 50% dos jovens evangélicos têm uma vida sexual ativa, muito ativa. Só que estes 50% não devem frequentar a escola dominical, porque quando frequentam a escola dominical, aprendem que devemos ter uma vida santa, casta e irrepreensível diante de Deus, e que o sexo só deve ser praticado no casamento, nem antes nem fora, mas no casamento. Este é o jovem relevante que serve a Deus. Finalmente, irmãos, a formação de anciãos relevantes. Quantos anciãos temos aqui? A partir dos 70 anos, por favor, levantem as mãos. Muitas mãos se levantaram. A partir dos 60 anos, quantos irmãos? Que bênção, né? Nós temos direito a algumas regalias, é uma bênção, oh maravilha. Mas a nossa maior regalia é que nós temos ainda projetos em nossa vida. Podemos dizer como Caleb: tenho 85 anos, mas sou tão forte como aos 40 e vou lutar contra este mal, contra este problema e vou vencê-lo. Prezados irmãos, aqui está a revista para anciãos relevantes. Na semana passada, eu estava lendo a história do ex-presidente norte-americano Jimmy Carter. É um senhor octogenário, velho, old man, velho. Mas até o dia de hoje, ele se mantém como professor da escola dominical. E está lançando um livro acerca de seus esforços em prol deste departamento tão importante da igreja, que é a escola dominical. 80 anos. E para encerrar a nossa palestra, eu quero falar acerca de um menino que foi conduzido por seu pai a ser educado por um profeta. Todos nós sabemos que Davi teve alguns fracassos como pai. Perdeu seu filho Absalão, Amon, Tamar, depois Adonias, mas quando lhe nasceu o filho caçula, Salomão, ele resolveu entregá-lo às mãos de Natã, o profeta. Você também, nesta manhã, é convidado a entregar o seu filho aos profetas e apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando trazemos as nossas crianças à escola bíblica dominical, nós as entregamos aos profetas e aos apóstolos e ao próprio Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza absoluta que nós estamos formando uma geração de homens e mulheres relevantes. É por isso que quando eu entro em uma sala de aula, do maternal, do jardim da infância, dos primários, às vezes eu tenho vontade de me curvar diante daquelas crianças. Sabem por quê? Porque ali estão presidentes, governadores, prefeitos, médicos, homens e mulheres que estão aqui sendo formados para tornar a nossa nação melhor e a nossa igreja mais agressiva, evangelística e missiologicamente. Nós podemos. Irmãos, a solução para o nosso país não está em sairmos no próximo domingo, gritando palavras de ordem, empunhando bandeiras ou marchando pelas ruas. A solução do nosso país está em trazermos as nossas crianças para a escola dominical e virmos com ela, porque assim tornaremos a próxima geração realmente relevante para este país e para o mundo. Amém. (2017) Ano da